Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz seja com todos. Estamos aqui mais uma vez nesse dia para cultuar nosso Deus. E fazemos isso com alegria, com regozijo no coração, porque é mesmo um privilégio e é algo que Deus nos colocou para que junto cultuemos a Ele em comunidade. E nesse culto, com cânticos, com orações, também recebendo da palavra, juntos somos edificados como um só corpo. Amém? Vamos orar. Bendito e eterno Deus, nosso Senhor e Pai. Deus, te louvamos, te adoramos, agradecemos o teu santo nome, Pai, porque para isso fomos criados, tão somente para glorificar a Ti. Deus, aqui reunidos, queremos cultuar ao Senhor. Pai Santo, recebe a nossa adoração e que, para isso, ó Deus, possamos estar tão somente dedicados a esse momento. Que a nossa mente não vagueie, que o nosso coração, ó Deus, até muitas vezes preocupados com coisas genuínas e necessárias, possamos confiar em Ti, descansar em Ti, Deus, para prestar um culto a Deus que só o Senhor merece. Deus Santo, que tudo que for dito, falado e feito, ó Pai, engrandeça o seu santo nome. Em Jesus que oramos. Amém. Como de costume, temos nosso momento agora de contrição, confissão de pecados. Tiago capítulo 5, se os irmãos quiserem abrir. Tiago capítulo 5. São algumas recomendações finais. Então, Tiago coloca para nós aqui. Então, Tiago 5. Vou ler do versículo 13 até o versículo 16. Tiago 5, do 13 ao 16. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é muito poderosa e eficaz. Irmãos, domingo após domingo temos usado desse momento para contrição e confissão de pecados. E acho que vale um alerta também. Então, se domingo após domingo, às vezes aquele pecado, você tem confessado ele continuamente, talvez é um momento de ser curado. E para isso estamos aqui em igreja e corpo. Para isso temos presbíteros, pastores dentre nós. Queridos irmãos, a vida cristã é em comunidade. E se por acaso você tem tido dificuldade ou lutando com algum aspecto da sua vida que tem sido muito difícil, eu encorajo a procurar um irmão, ou mesmo os pastores e presbíteros da nossa igreja, para um aconselhamento pastoral, um aconselhamento bíblico, que de fato muitas vezes é difícil caminhar sozinho, e a proposta da vida cristã não é o caminho sozinho. Né? Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, Deus, como igreja aqui reunidos em Teu nome, Pai, queremos fazer da Tua palavra, Pai, a nossa regra de fé e prática. Bendito Deus, como cantamos aqui, ó Deus, e reconhecemos que somos pecadores, falhos, miseráveis, ó Deus, tão distante de Ti, e que a nossa carne procura o mal, o pecado, ó Deus, e nunca, Deus, por nossa própria vontade, queremos buscar ao Senhor. Ó Pai, mediante disso, ó Deus, arrependemos dos nossos pecados. Reconhecendo, ó Deus, esse estado, Deus, que estamos. Reconhecemos que dependemos de Jesus Cristo, o seu sacrifício ali na cruz, que por nós fez justiça e satisfez a tua ira.
Pai Santo, nos ajude, ó Deus, a viver uma vida que agrada a Ti em santidade, buscando, ó Deus, na leitura diária da Tua Palavra, na nossa devocional, identificarmos aquilo que tem, Deus, nos distanciado de Ti, na luta diária da carne contra o Espírito. Ó Pai, e nos dê humildade também, ó Deus, para reconhecermos as nossas fraquezas, buscarmos ajuda na Tua Palavra e também com os nossos irmãos, para caminharmos juntos. A Tua Palavra nos encoraja, ó Deus, a confessarmos os pecados uns aos outros, bem como sermos suportes uns para com os outros, para caminharmos juntos. Deus, porque somos peregrinos aqui nessa terra. Ó Deus, e o Senhor estabeleceu a Tua igreja para que edifiquemos uns aos outros em amor. Louvado seja o Senhor. Em Jesus que oramos. Amém. Pastor Norival vai nos trazer a palavra nessa noite. Irmãos, vamos orar pelo nosso querido irmão e pastor? Bendito Deus, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui em oração e agradecemos, ó Pai, pela vida do Teu servo, o nosso irmão e pastor Norival. Pai, obrigado porque o Senhor chamou, ó Deus, para esse ministério, o Senhor o vocacionou, ó Deus, e tem nos conduzido, Pai, na Tua palavra, ó Deus, no ensino, na pregação, Deus nos encorajado, ó Deus, a estarmos juntos em louvor e culto a Ti, bem como seguir uma vida devocional, entregue tão somente a Ti. Bendito Deus, o Senhor continue abençoando o Teu servo no manuseio da Tua palavra, ó Deus, na dedicação, no estudo, na oração, ó Deus, também na sua vida, com a sua família, no seu matrimônio. Pai, para que Ele consiga também, e através do Seu Santo Espírito, ser usado para nos abençoar. Ó Deus, conduzindo-nos na Tua palavra, Deus, e sendo usado para a honra e glória do Senhor. Porque é isso que o Senhor espera de nós, ó Deus, como servos fiéis e valorosos, ó Deus, possamos ser usados por Ti. Louvado seja o Seu santo nome, em Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Senhor, que oramos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso bom Deus continue com todos. Que bom podermos estar juntos novamente agora à noite. Podermos continuar adorando o nosso Deus. Fizemos isso pela manhã. Vamos fazer isso agora também. Se quiser abrir a Bíblia e deixar ela em João capítulo 1, tá? Depois eu vou ler esses 3 primeiros versos de João. Só que eu não estou pregando hoje, não estarei pregando expositivamente, como eu estou fazendo no livro de João, na sequência, né? A gente já está quase acabando João, chegando no capítulo 20 já no finalzinho, mas hoje nós estamos saindo fora do Evangelho de João. Tentar trazer uma mensagem aproveitando esse período de Natal. Então, quem sabe até uma mensagem temática, mas não fora de contexto, tá bom? Espero que não seja fora de contexto. Mas para que a gente possa olhar para Jesus Cristo, mas não somente aquele Jesus ali da cruz, aquele bebê, né? Que a gente, né, nessa época, olha para as manjedouras e olha ali para o bebê, e obviamente, Jesus foi um bebê um dia. Quando ele se fez homem, ele começou sendo bebê, ele nasce, né, ele é gerado em Maria. Então teve todo o processo do nascimento de um bebê, e ele foi um bebê. Mas eu quero ir um pouco mais além nessa visão de Natal do Jesus da manjedoura. Eu quero ir um pouco antes, o Jesus que é eterno. Para que a gente não pegue só a figura do homem ali e do bebê, e a gente não se lembre que existe um Jesus que é eterno. Portanto, vai chegar um momento que nós vamos ler esse texto, vou passar um pouco por ele, mas vou fazer uma corrida maior nas Escrituras, dentro de Cristologia, tentando olhar para o Jesus que é eterno, porque o Jesus eterno ele vai estar presente antes da criação de todas as coisas, ele vai estar presente na salvação como homem, como Deus que se faz homem, e ele vai estar presente em todo o processo da redenção eterna do homem, porque ele vai estar presente na consumação de todas as coisas, na nossa glorificação e eternamente conosco. Tá? É muito mais, né, do que a manjedoura e do que aquele momento ali. Agora, o Lucas hoje fez umas perguntas interessantes, que tem a ver com o que eu estou falando hoje também. Porque ele estava falando, o que as pessoas acrescentam, né? O que você vê quando a imagem do Natal hoje, quando você olha para os enfeites, uma porção de coisa.
Eu quero chegar nesse ponto, se para o cristianismo, né, o Natal é Cristo, a gente precisa olhar algumas coisas. Não vou brigar com você hoje sobre árvore, não é isso que é a minha preocupação, tá? Essa não é nenhuma preocupação. Enfeites. Mas, talvez mais do que isso, nós olharmos para o Natal como um bom momento cristão. Um bom momento cristão. Porque às vezes o Natal passa e nós fazemos tudo, né? Celebramos ali uma porção de coisa. Reunimos a família, comemoramos uma porção de coisas, trocamos presente. E às vezes a gente não tinha um tempo. Estou falando para nós cristãos, não tiramos um tempo sequer para a gente de fato orar a Deus e ler a palavra de Deus em ato de gratidão pelo Natal. Talvez a gente possa resgatar se na sua vida acontece isso. Resgate, né? É uma oportunidade. Então, como que ocorre a celebração de Natal? Eu acho que hoje é bastante confuso, até mesmo no meio de nós cristãos. Tá? Há uma confusão de que isso não deve ser celebrado, outros celebram a festa do dia, o feriado, outros celebram o Natal, pensam no nascimento de Cristo, mas não vão muito além disso, e outras coisas sobressaem ao que poderia de fato ser a centralidade desse momento. Né? Já que temos uma data, já que temos uma celebração e já que temos um nome nessa celebração que é Cristo, por que nós não aproveitarmos isso? Então é importante nós podermos responder se a gente deseja dar significado ou um significado cristão para o Natal. É importante nós respondermos para nós mesmos o que acontece conosco nesses dias, ou como eu celebro esse momento. Então, se para nós o Natal é Cristo, então nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos saber quem é esse Cristo, a fim de que esse tempo de celebração que nós celebramos, né, não querendo ser redundante, ele possa então ser um momento muito especial de gratidão nos nossos corações. Quem sabe, nessa celebração, a gente possa reviver e reafirmar nossa fé em Cristo, com a nossa família, quem sabe aqueles que são pais com os seus filhos. E se nós desejamos de fato associar o Natal com essa pessoa, né, de Cristo, e eu acho que isso de fato é apropriado para os cristãos, então nós devemos trazer para o Natal, mesmo que seja, meus irmãos, na sua maior simplicidade, um significado, então, bíblico e comum para nós cristãos. Então, eu vou começar a ver aqui o que a gente pode entender sobre tudo isso aí. Visto, então, que esse dia aponta para a maior manifestação providencial do amor de Deus aos seus filhos, obviamente faz sentido, se nós olharmos para o Natal como o nascimento de Cristo, como a vinda do nosso Redentor. Porque nasce Cristo, o Messias Redentor. A Bíblia vai tratá-lo como o Emanuel, que é o Deus conosco. E ele vai surgir no Novo Testamento por promessa e de maneira sobrenatural. Tudo em Cristo é sobrenatural. Se nós olharmos lá para trás, ele na glória com o Pai, nós vamos falar um pouco sobre isso, isso tudo é sobrenatural. Então, quando falamos de cristianismo, nós estamos falando demais de sobrenaturalidade. É o Cristo que vive, ou viveu no meio dos homens como homem, e nós sabemos que ele viveu no meio dos homens como homem sem pecado. É o Cristo que cumpre obedientemente a missão dada por Deus Pai, quando ele morre na cruz como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A manjedoura é o começo. A manjedoura é a marca, né? A caracterização da encarnação do nosso Salvador. E ele ressuscita. A Bíblia diz que ele volta para o céu. Eu estou nessa etapa lá no Evangelho de João. O Cristo agora que ascende ao céu, lá de onde ele veio. E ele vai ficar com Deus para sempre. No entanto, o Cristo, a partir somente da manjedoura, seria uma história isolada
e sem conexão. Então, para nós fazemos conexão quando olhamos para o Cristo da manjedoura. Mas se você não explicar para alguém esse Cristo da manjedoura, eles também não vão entender. Quem é esse Cristo da manjedoura? Talvez seja bem semelhante quando você quiser falar para alguém sobre o pecado que a condena. Você falar para alguém que ela é pecadora e precisa de salvação. Se você não explicar para ela que de fato ela é pecadora, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ela precisa entender que ela faz parte desse todos. Precisa de arrependimento. Aqui, da mesma forma, Cristo, ele vem lá de trás, ele não começa ali na manjedoura. Então, como divino, ele não começa seu ministério no Novo Testamento, conforme lemos nos Evangelhos. Na verdade, os Evangelhos falam do Novo Testamento, como o Novo Testamento fala do começo do ministério de Cristo. Mas os Evangelhos falam também do Cristo eterno. Do Cristo que não começa ali, do Cristo que inicia na eternidade. Deus, Cristo e o Espírito Santo, então, eles planejaram nossa redenção antes mesmo de nós sermos criados. Então, já estamos falando de um Cristo que participou da criação. Cristo que cria as coisas. Agora sim, nós vamos ler aí no Evangelho de João, os versos, capítulo 1, versos de 1 a 3, o Cristo que estava com Deus eternamente. É assim que João abre seu Evangelho. É assim que ele starta, o Evangelho chamado Evangelho de João, que leva o seu nome. O verso 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez ou existiria. João aqui ele está descrevendo quem? A pessoa de Jesus Cristo. Ele está falando de Jesus. A palavra, ele está usando logos aqui ou mesmo palavra, encarnada de Deus. O verbo que se faz carne. E a revelação especial de Deus aos homens. Ele está falando de Jesus. Ele inicia falando de Jesus, mas de Jesus eterno. Interessante que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele usa uma explicação interessante para Jesus como verbo revelado de Deus. Ele diz assim, em Jesus o mistério da encarnação trouxe Deus para dentro da nossa história. E aí ele diz mais, em Jesus vemos a face de Deus, pois Jesus é exegese de Deus. Exegese é interpretação. Jesus é a interpretação de Deus. Portanto, quando ele fala, por exemplo, eu e o Pai somos um. Então, quando nós vemos Jesus, nós lemos Jesus, nós conhecemos o Evangelho, nós estamos sendo apontados também para o Deus eterno e Criador. Então, em Jesus vemos Deus. E o Evangelho de João, então, ele se preocupa em todo o seu escrito com Cristo, sempre apontando para a glória de Deus Pai. João vai ter esse cuidado de mostrar o Jesus que vem do céu, mas ele vem do céu numa obediência a Deus Pai, uma livre obediência. Jesus quis isso. Jesus quis dar a vida por nós. Então, ele vai se fazer homem, mas sempre para a glória de Deus. Ele fala então na condição de encarnado que cumpre uma excelente missão. Esse Jesus que se encarnou para que essa excelente missão de redimir o homem pecador do seu pecado, ela pudesse ser cumprida, ela pudesse ser realizada. Então, no princípio de tudo, Jesus estava com Deus, sendo Deus e ele criando também com Deus. Na condição, então, de eterno, ele não foi criado, pois isso traria a ideia de que ele teve início em algum meio, em alguma parte do tempo, ele possa ter sido criado. E aqui, meus irmãos, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque existem
denominações que vão ensinar que Jesus foi criado. E quando você coloca o Jesus como criado, você vai mexer automaticamente na divindade de Cristo. E se mexe na divindade de Cristo, você vai ter um problema sério para explicar a Bíblia, especialmente o Novo Testamento. Então ele não foi criado. O sentido correto é então de geração eterna, significando que nessa eternidade Deus gera, nessa eternidade passada, nesse tempo passado, Deus gera Deus, possuindo a mesma substância de Deus. Vamos lá. A filiação de Cristo, ela remonta ao próprio ser de Deus. Então não dá para você pensar em Cristo como sendo criado por Deus ou diferente de Deus. Aqui nós estamos falando de substância, de igualdade na divindade. Eles são iguais. Algumas palavras aqui adiante vão nos ajudar até a entender isso melhor. Dessa forma, podemos afirmar que Cristo, o Filho, ele provém do Pai, mas como? Co-eternamente. Ele é eterno com o Pai. Co-eternamente. Co-essencialmente. Ele é da mesma essência de Deus Pai. Co-igualmente. Ele é igual a Deus Pai. Quando a gente olha para a Trindade, nós não vamos ver diferença de posição hierárquica, mas tão somente de função. E ainda que você vai ver que um possa enviar o outro, como a Bíblia ensina que Deus envia seu Filho Jesus, Jesus e Deus enviam o Espírito. Não há aqui uma hierarquia, uma posição de hierarquia, mas de igualdade. Tanto que agora Jesus está com o Pai no céu. E um dia o Espírito também estará, porque hoje Ele habita em nós e está conosco, na missão de redimir, de resgatar os homens dos seus pecados para Deus Pai. E na condição de Filho de Deus, diferentemente de nós, Ele o é por natureza. Isso é diferente. Jesus é Filho de Deus, então, por quê? Por natureza. Ele vai se fazer homem, em algum momento, por obediência, pela missão da redenção do homem pecador. Mas nós, seres humanos, somos filhos o quê? Por adoção. Nós não somos igual a Cristo. Cristo é co-igual a Deus, mesma essência, mesma substância. Nós não somos. Por isso que nós fazemos parte agora, mas por adoção. Fomos adotados. Nós não temos a mesma natureza divina. Mas Cristo, Ele é de natureza divina. Portanto, Ele participa da glória divina e também da glória eterna. Assim são as palavras de Jesus em sua última oração, aqui no Evangelho de João, lá no capítulo 17, no verso 5. Ele ora e depois vai ter todo aquele momento da sua prisão e ele vai para a cruz. Mas ele diz assim na oração: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes que o mundo existisse, o Senhor Jesus, ele participava da glória eterna com Deus Pai. Eu quero que nós pensemos nesse Jesus natal, né? Jesus natalino, mas o Jesus eterno. Não pode transformar ele tão somente num menino da manjedoura e muitas vezes, às vezes limita. Se as pessoas não têm o conhecimento do Jesus Salvador, limita. Ele é um bom menino, né? E numa agradável, quem sabe, manjedoura, aconchegante manjedoura, ainda que não tão agradável, né? Então, a vida de Jesus ela não começa com Maria, depois com José ajudando ali também, embora, meus irmãos, todo esse fato histórico seja altamente relevante para nós, cristãos, obviamente, porque faz parte do grande propósito salvador de Deus. Então, a manjedoura, a história, ela é real, ela é verídica e nós fazemos uso dela para nossa própria edificação espiritual e faz parte do plano
redentor de Deus. Mas ali não é tudo que Deus havia planejado. O que nós notamos no Novo Testamento, a partir da encarnação, é a continuidade daquilo que foi planejado eternamente e também por aquele que viveu eternamente com Deus, que foi o Senhor Jesus Cristo. Então, por mais distante que possa ser esse princípio, Jesus estava lá. Eu não sei quando, mas Jesus estava lá. Jesus que te salvou, o Jesus que morreu na cruz por mim e por você, ele estava lá. João, na realidade, ele está conectando suas palavras aqui desse verso 1 a 3, né, do capítulo 1. Ele está fazendo uma conexão com Gênesis 1, que lá diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. João quer dizer que nesse princípio que Deus criou todas as coisas, o nosso Salvador estava lá, fazendo parte da criação, trazendo a ordem no mundo, criando as coisas e ordenando elas, desde o princípio. Então, Jesus não foi criado em um determinado tempo de Deus, como muitos desejam sustentar, mas também em sua eternidade ele foi co-criador com Deus Pai. Aquele bebê que você vê nascendo de Maria, ele é o Deus eterno, né? Ele foi co-criador de todas as coisas. Quando a gente usa a expressão co, quer dizer que realmente junto, trabalhou junto na criação. Se olhar Gênesis ali a partir do capítulo do verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus pairava. A gente vai ver mais adiante quando você vê assim, ó, façamos, por mais que muitos acham que força, né, o texto quando você põe ali Jesus e o Espírito Santo, mas eu sempre olhei para esse texto, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, como Deus de fato, se dirigindo ou conversando na Trindade. Muito mais fácil do que queremos colocar anjos, uma porção de coisas nessa mesa aí. Então, porque a Trindade é eterna, então é normal que eles estivessem ali juntos e pudessem, sim, falar um com o outro. Aquele que vemos descrito como a criança da manjedoura que nasce sob o brilho das estrelas, não era diferente daquele que criou as estrelas do céu. Interessante, né? A estrela que guiou os magos do Oriente para adorá-lo, foi ele quem a criou, e agora serve de guia para esses magos, para que eles pudessem chegar aonde eles queriam chegar. Assim Jesus nasce eternamente e também cria, porque João diz no verso 3 que nós lemos aí, sem ele, nada do que foi feito se fez. Estamos falando de Deus, do Deus encarnado, o Deus que se faz homem. Agora, meus irmãos, isso é muita coisa. Nós não podemos diminuir os feitos de Deus, talvez com as nossas ações, palavras ou poucas palavras, a grandeza de Deus, o tamanho da obra de Deus ao ponto dele fazer-se homem, para vir morrer no meu lugar. Eu não merecia, nem você merecia. Foi graça, pura graça de Deus. E João é revestido de sabedoria do alto céu, João o evangelista, para descrever Jesus como Deus eterno. Porque imagina João que viveu com o Jesus, o Deus encarnado, mas vendo Jesus chorar, vendo Jesus tendo sede, compassivo, sentindo dor, fome. E ele poder escrever essas maravilhas. No princípio era o verbo, ele está falando aquele que viveu com ele ali, eles ficaram 3 anos juntos. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está afirmando. Ele podia estar desafirmando,
Ele podia escrever alguma coisa, olha, mas eu convivi com ele. Não é bem assim. Ele estava no princípio com Deus, ele fala no verso 2. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiu ou existiria. João então diferencia Jesus do homem comum, pecador. João está testemunhando de Jesus como Deus e que esteve presente na criação do mundo, como criador do mundo. Esse mesmo homem que faz todas essas coisas, o Deus, ele vive no meio de nós como um de nós, mas sem pecado. João vai definir inclusive a missão dele, que vai salvar aquele que nele crê. Porque João descreve no capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João está testemunhando do Salvador do mundo. Assim não temos um Jesus que se inicia apenas na manjedoura, mas sempre existiu na forma de Deus. Filipenses 2 foi lido aqui. Kenosis é a expressão hebraica para esvaziar-se. Essa expressão é bom você guardar ela. Eu sei que é hebraico, né? A gente fala em língua original. É muito profundo o que acontece com Jesus. Porque Kenosis vai dizer que ele esvaziou-se da sua majestade e glória para se humilhar. Porque a humilhação, ela começa no fazer-se homem. Embora ele não teve pecado, a humilhação do pecado. Mas fazer-se homem. Mas não somente isso, sofrer injúrias, afrontas, humilhações por homens, doutores da lei. Rejeição, sofrimento, dor. Por fim, morte da cruz, mas o auge da humilhação que é o sepultamento. Porque nós nos tornamos pó por causa do nosso pecado. Nós morremos, somos sepultados por causa do nosso pecado, mas Jesus não teve pecado. Mas a humilhação da morte, ele tem que sofrer por causa de nós. Mas ele ressuscita. E ele vence a morte. E Paulo vai fazer uma poesia maravilhosa, porque tragada foi a morte agora pela vida, quando Jesus Cristo ressuscita. Então Filipenses 2 descreve o servo que vem do céu, a excelência que vem do céu, e se faz servo para nos servir. João acrescenta no capítulo 1, aí, que nós não lemos, no verso 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. João completa toda essa sentença do Cristo eterno, que faz todas as coisas e vem habitar no meio de nós. Então, é a profecia de Isaías, quando o Cristo da glória eterna, o verbo de Deus, ele encarna-se e habita no meio de nós, como o Emanuel, o Deus conosco. Isaías 7,14 diz assim, uma profecia 700 anos antes de Cristo vir. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele lhe chamará Emanuel. A gente pode espernear aqui, tá? Correr para todo lado, falar que isso aqui pode ser uma referência a Isaías, uma referência a Israel. Mas, meus irmãos, não tem coisa mais plena aqui do que a gente vê de fato, quando se olha para o cumprimento, Jesus Emanuel se fazendo homem e vivendo no meio de nós. O Deus cuidando de mim e cuidando de você também. É nesse momento, então, em cumprimento aos decretos eternos de Deus, que ocorre o primeiro advento de Cristo, que chamamos então de Natal. Então, quando estou falando aqui, que nós não podemos olhar só para o Jesus da manjedoura, eu não estou diminuindo ou desprezando essa fase de forma alguma, porque essa parte vai fazer parte, né, do decreto eterno de Deus. Mas precisamos olhar para o Jesus que é eterno,
O Deus que se faz homem. Deus habitou no meio de nós. Olha quanta honra. Olha quanta honra você hoje poder falar, olha, eu sou filho de Deus. Então isso deve nos alegrar muito. É Deus se manifestando então no meio de nós, esvaziando-se da sua glória, a fim de resgatar um povo que também passará a viver eternamente com Ele. Deus está preparando aquilo que foi perdido. Deus já restituiu lá na eternidade mesmo. Que interessante, né? Deus não deve para ninguém. Não nos deveria nada. Se Ele não fizesse nada. Seria a resposta ao nosso pecado. Morrer e acabar a vida. Né? E não ter mais nada para mim e para você do que falar e do que viver. Mas existe verdadeiramente um Deus, e o único Deus, que realmente se preocupou com a sua vida, porque Ele te dá segurança eterna. E para isso, o Deus Emanuel se fez homem e viveu no meio de nós. Esse é um tempo curto na eternidade. Se você pensar bem, o tempo em que Jesus, ele vive no meio dos homens como homem, é um tempo curto em toda a eternidade. No entanto, que atende todos os requisitos da parte de Deus para socorrer-nos do estado de condenação em que nós nos encontrávamos. E não somente isso, mas Ele também nos eleva à condição de filhos de Deus. Põe 3 anos, se olhar para o ministério de Jesus, põe 3 anos na eternidade, você não consegue. E você pode ampliar, e você pode dar zoom, e vai dando zoom, e você não vai achar esses 3 anos na eternidade. Mas 3 anos, meus irmãos, em que Deus ensinou o Evangelho para nós, que nós vivemos hoje sobre o Evangelho. Mas não só isso, porque o Evangelho é a boa notícia de que Cristo veio, mas morreu pelos nossos pecados. Então, nesse pontinho que não aparece na eternidade, aconteceu uma coisa maravilhosa comigo e com você. Nós fomos reconciliados com Deus em Jesus Cristo. O Jesus que nasce ali na manjedoura. Ali em Gálatas 3, 26, 27, corroborando o que eu acabei de falar sobre o Deus que morre por nós e nos dá vida e nos torna agora filhos de Deus por adoção. Gálatas diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, nós temos paz e segurança por causa disso. Então, também num curtíssimo espaço de tempo, e nesse tempo apropriado de Deus, o eterno se fez também por breve tempo finito, sem perder sua divindade e eternidade. Pense nisso. Né? Esquente a sua cabeça com essas coisas. O eterno se fez finito por pouco tempo, porque ele veio, mas ele nunca deixou de ser Deus, ele não pecou, e mesmo ele morrendo no 3º dia, ele é ressuscitado pelo poder do Pai, para a glória do Deus e para a glória do Filho. É isso que o texto da oração dele no capítulo 17 de João fala. E para a nossa salvação. Num lapso de tempo, dentro da eternidade, Deus envia seu Filho na missão de resgatador para remir. Remir é resgatar, é a mesma coisa. É trazer de volta o povo que será o seu povo. Cristo, então, é a nossa reconciliação. Nós perdemos a conciliação com Deus lá atrás. Mas Cristo nos reconcilia. Então, assim, quando nós pensamos no Natal, precisamos meditar no Cristo, que é o eterno Filho de Deus. O Cristo que deixa sua glória para dar a vida em forma de sacrifício a quem perdeu a vida. Nós perdemos a vida
E se você ainda não creu em Cristo, e não é só palavra superficial, você ainda está com a sua vida perdida, porque aquilo que lhe é mais precioso você ainda não tem, que é a redenção, a missão do Cristo, Filho de Deus, em morrer na cruz pelos nossos pecados. Cristo é o Cordeiro do holocausto, que devido ao amor de Deus por sua muito boa criação, que sou eu e você, Cristo aplaca a ira de Deus na nossa transgressão, dando dele mesmo. Um ponto na história do tempo que tem uma projeção eterna. Um pontinho que nos joga na eternidade. Pense na eternidade. Porque você vai morrer como eu vou morrer, não tem jeito. Se tem uma coisa que o melhor dos homens não resolvem, o melhor cientista não vai resolver, o melhor médico não vai resolver, o melhor homem que você possa imaginar nesse mundo, o homem bom, ele não vai resolver o problema da sua morte. A questão é que Deus resolveu sim, porque após a morte nós podemos viver eternamente. A ressurreição de Cristo é a marca da minha e da sua ressurreição. Então precisamos crer. No Natal lembremos do nascimento virginal, mas ele faz sentido somente quando contemplamos todo o ministério eterno, quando motivado por seu amor à Trindade, moveu-se em nosso favor. E aí concluiu aqui na terra, com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, a nossa libertação. Fomos libertos daquilo que nos condenava. Meus irmãos, ninguém está aqui simplesmente por simpatia, por achar legal estar aqui na igreja. A gente nem faz propaganda disso aqui. Ninguém vem aqui por causa disso. Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Estamos adorando a Ele. Houve algo maravilhoso que aconteceu na nossa vida. Lembremos também que Ele voltará para reunir os salvos. A questão é que quando Deus salva, ao mesmo tempo que Ele salva, Ele aplica juízo. Tá bom? Ele salva os que creem, e os que não creem estão condenados. E não é porque Deus é mau, não. Porque nós não merecíamos nada. Mas se cremos, somos salvos. E só para você entender por quê? Condenação. E olha que eu estou falando de Natal, né? Condenação. Porque os que creem em Cristo estão livres da ira de Deus sobre o nosso pecado. Quando o homem pecou, a ira de Deus se estabeleceu sobre o homem. Ou seja, todo homem está condenado. Não é isso que o Romanos fala? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Acabou. Ele vai falar que Cristo veio, Deus manifestou a sua graça em Cristo Jesus para aqueles que creem nele, tenham vida. E aí, quando nós cremos em Cristo, nós somos agraciados por Deus, porque Deus colocou a sua ira sobre seu Filho que morre na cruz, no nosso lugar. Quem não crê, estará sob a ira de Deus eternamente. Isso não é bom. Isso não é bom. Deus é o nosso Senhor. Acima de tudo, Ele nos ama. E por isso Ele providenciou o resgate. Lembremos do Deus que não nos deixou sozinhos, perdidos e condenados em nossos pecados. Lembremos do Cristo gracioso que deu sua vida por nós. Creiamos e confessemos. Então, Cristo participou do passado, antes mesmo da cruz. Ele participou, Ele sempre existiu. Ele participa do presente com salvação. Ele participa do presente com aprovisionamento na ordem e na harmonia de todas as coisas. Sabia disso? Colossenses 1,17, lá diz que Cristo
sustenta todas as coisas. E se você respira, e se você está sendo agraciado com alguma coisa que você talvez nem enxergue dessa forma, mas procure enxergar. Se você tem fonte de trabalho, fonte de emprego, rendimentos, se você usufrui de oxigênio para respirar, sendo um pouquinho mais profundo, mas se você enxerga bem, mesmo não enxergando, se você anda, se você come, se você vive, Cristo sustenta todas as coisas. Haverá um dia que essas coisas se desfarão. Então o Senhor estará pondo fim nesse processo de redenção, onde estaremos para sempre com Ele. Colossenses 1,17 diz que Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, ou em Cristo. Mas também Ele participará do futuro, no grande dia do Senhor. Então não é o Cristo de um tempo só, é o Cristo de todos os tempos. Por que é importante olharmos, então, para o Cristo eterno? Eu estou terminando? Porque é a partir dessa condição que podemos vê-lo como o Deus encarnado que coexistiu com Deus Pai e o Espírito Santo eternamente. É a forma de você enxergar também Cristo como Deus, e não apenas olhar para Cristo como um bom homem, como muitos ainda pensam hoje, apenas um grande homem como os outros homens surgiram. Não, meus irmãos, todos os homens morreram, estão mortos. Aqueles que existiram no passado, por maiores que fossem. Mas Cristo ressuscitou. Ou nós cremos nisso, ou fecha a Bíblia, esquece a Bíblia. De fato, você vai fazer um grande favor para si mesmo. Mas se você tem um pouco de entendimento no seu coração de que Cristo é o Filho de Deus que veio salvar, então creia. Creia que só Ele pode fazer isso na minha e na sua vida. Ele é eterno, Ele não é apenas uma criança da manjedoura, ou um menino de 12 anos um dia que falou entre os doutores da lei. Foi muito mais do que isso o ministério de Cristo. O ato do nascimento virginal passa a fazer sentido como uma providência única e essencial para a nossa redenção. E para que o Natal da manjedoura faça mais sentido, não como um frágil bebê, mas a continuidade de Deus em cuidar, em resgatar o pecador, revivificando esse pecador através da dor da cruz no Calvário e ressuscitando também, nos dando esperança. Finalmente, a pergunta que você pode fazer, e muitos fazem, é: faz sentido o Natal para o cristianismo? Faz sentido o Natal para nós? E aí eu pus a minha resposta. Eu respondo que sim. Mesmo não sendo uma ordenação bíblica, porque a Bíblia não fala para celebrar Natal. A Bíblia não fala para celebrar o nascimento de Jesus. E mesmo não tendo uma data certa, porque essa data é confusa. E daí? E daí, se a Bíblia não ordena para celebrar o nascimento de Cristo? E daí, se o nascimento não é 25 de dezembro, talvez isso não importe tanto. Mas no coração do cristão é necessária a compreensão do significado cristão para o Natal. Então vamos dar o significado que nós cantamos, que nós entendemos, que nós vemos. Vamos significar isso. Se precisar, ressignificar na sua vida. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Celebremos como todos os dias, mas por hora. No que chamamos então de Natal, reúna sua família. Tenha um alegre momento de gratidão. Tenha um tempo de oração. Tenha um bom momento de meditação no Cristo eterno. Até os presentes que você trocar, troque em gratidão às providências de Deus. Então, meus irmãos, quem sabe
Ao invés, né, da gente, às vezes, muitas vezes falar assim, o Natal bom é assim ou assado. Para nós cristãos, um bom Natal é termos um tempo de grande alegria. Mas por que não celebrarmos o que nos salvou? Aquele eterno que se fez bebê, viveu no meio de nós, sem pecado, e nos deu vida, e transformou a nossa vida. Celebremos, cantemos. Todos nós aqui, creio que temos vida cristã. Por que não na sua casa, você separar um momento, e um momento sério mesmo, e vamos agradecer ao nosso Deus por tão grande providência. Senão vai ser alguma coisa somente nominal, aí não fica legal, né? Natal de Cristo, mas muitas vezes sem Cristo. Então, graças a Deus, porque Cristo veio ao mundo. Se nós não celebrássemos o Natal, não tem problema nenhum, porque o nosso coração celebra o nosso Redentor. Mas tem uma data que dizem que é a data do nascimento de Cristo. Então, vamos celebrar. Vamos abrir a Bíblia. Vamos agradecer ao nosso Deus. Uma grande oportunidade também de evangelização. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que essa palavra possa trabalhar o seu coração. Pense nisso. Pense no Cristo que morreu por você, para te dar vida. Não para trazer morte, mas trazer esperança ao seu coração. Deus te abençoe. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome. Toda honra e toda glória seja dado somente a ti. Obrigado, meu Deus, por tão grande providência, ó Deus, eterna. Os decretos, ó Deus, da redenção foram estabelecidos, ó Deus, antes mesmo que o homem pecasse. Porque tu és Deus. Tu és Deus. O Senhor não inclinou o homem ao pecado em momento nenhum. Se há culpa, ó Deus, se há erro, fomos nós que o cometemos. Mas no Senhor nós vemos misericórdia, no Senhor nós vemos graça, bondade, ó Deus, compaixão, porque o Senhor, ó Deus, nos vê nessa miséria, por causa do pecado, e nos resgata, ó Deus, e nos restabelece em Cristo Jesus. Então, muito obrigado, porque Jesus Cristo veio a este mundo, e aqui Ele viveu, ó Deus, e nos deu vida, na sua morte e ressurreição. Toda honra e toda glória, então, somente a Ti. E que haja gratidão no nosso coração. Muito obrigado por Jesus, que veio a este mundo. É em nome dEle que oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a todos, dê um bom Natal. Deus os abençoe.